com uma prova que é mal feita, que frequentemente tem questões anuladas, ano passado foi 11. Então assim, pariu. Parece que tudo que tem de mudança, com uma carinha bonita, com a ideia boa, é para piorar. Final de semana cheio de bomba na medicina. INEP divulgando data do ENAMED, dizendo se vai ou não vai ter quarto ano fazendo prova, entregando um monte de informação valiosa. O ENARE, que recentemente divulgou o chamamento das universidades que vão querer participar da prova como processo seletivo. E tem muita informação já confirmada e útil, mas tem muito burburinho, muita dúvida e muita gente trazendo informação sensacionalista na internet. Meu objetivo, eu vou filmar a tela do meu computador, eu vou ler os editais com vocês, eu vou trazer todos os documentos oficiais que a gente tem e eu vou responder 5 perguntas, tá? Primeiro, quarto ano vai ter que fazer a prova? Segundo, quarto ano vai ter pontuação na prova de residência por fazer a prova agora? Terceiro, vai ter avaliação curricular no ENARE? Quarto, quem está no 6º ano e vai fazer a prova agora, se for mal, vai perder o CRM? E quinto, a prova do ENARE vai ser o ENAMED ou vai ter 2 provas? Vou responder todas essas perguntas com base nos fatos e dados que a gente tem aqui hoje, mas também vou emitir minha opinião, tá? Eu vou falar o que eu acho dessa prova e o que eu acho que você tem que fazer para se preparar e se você deve ou não se preparar para essa prova. Meu nome é Pedro, eu sou médico, sou cirurgião geral formado pela USP. Aqui no meu canal você vai encontrar conteúdo sobre finanças, empreendedorismo e principalmente sobre educação médica e residência médica também. Se você não quer perder nenhum conteúdo aqui do canal, clica aqui no se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Bora lá! Então é o seguinte, vou abrir edital por edital com vocês. Eu vou começar aqui pelo ENAMED e eu vou falar do quarto ano. Vou ler com vocês. Quarto ano vai ser obrigado a fazer a prova? Olha o que está dito aqui no edital. O item 4 do edital, coincidentemente, sobre os alunos do quarto ano de medicina. O ENAMED também será aplicado aos estudantes do quarto ano dos cursos de medicina, com o fundamento no artigo blá blá blá. Ou seja, quem está no quarto ano vai ter que fazer a prova. No item 4.2 ele traz uma série de artigos. Todos eles não falam qual que vai ser a utilidade efetiva da prova para o aluno. Eles falam a importância, a razão pela qual eles fazem, mas eles não citam pontuação disso ao longo da carreira acadêmica do aluno, não citam se isso vai valer para a prova de residência lá na frente. Não é dito, nem que sim, nem que não. Talvez você vendo isso pense, resolvido, sabemos que não vai valer nenhum ponto. Aí que mora o perigo. Porque esse documento é omisso, né? Ele não fala nem que sim, nem que não. Mas temos outros documentos mais antigos que dizem que vai valer. Eu vou mostrar eles para vocês, mas antes eu quero defender minha tese aqui. Uma vez se você confirma e publica uma informação, para que ela pare de valer, no mínimo você tem que negar ela no futuro, né? Então, o ministro da Educação disse que vai valer 20%. Ninguém disse mais nada. Eu, Pedro, entendo que o que está dito é o que está dito, até que alguém negue. Então, minha visão, até o momento eu considero que os 20% são algo provável. Vou ler aqui o documento com vocês, tá? Ó, seguinte, site do Gov, tô na página do governo brasileiro, documento falando sobre o ENAMED, e aqui um dos trechos, isso aqui é um dito do ministro da Saúde, tá? Na verdade, do ministro da Educação, e ele diz o seguinte: a partir de 2026, o exame será aplicado anualmente para alunos do 4º e 6º ano. Já sabemos disso, né? Aquele outro documento mais recente confirma esse fato. Agora, a outra parte que está em aberto. As notas dos estudantes do 4º ano do ENAMED valerá 20% da nota do ENARE. Então, óbvio que a gente não está 100% seguro, porque isso não foi reafirmado, mas o que a gente tem até agora é que vai valer. E aí, se você está no 4º ano esperando a confirmação, cara, acho que é uma decisão meio burra. A data da prova, naquele edital, foi confirmada para o dia 13 de setembro. Faltam mais ou menos 4 meses, pouquinho mais, 4 meses e 15 dias. E aí, você vai esperar quanto tempo mais para eles confirmarem ou negarem? Se você começa a estudar agora e daqui 3 meses descobre, não vai valer. Pô, beleza, você estudou, construiu base para lá na frente, tranquilo. Agora, se você espera 3 meses e descobre que vai valer, e aí, em um mês, você vai fazer o quê? Vai carregar esse fardo de ter tido uma nota ruim no 4º ano para sempre? Então, minha sugestão aqui no meio, né, já que eu não consigo controlar minhas opiniões, é que você deveria começar a estudar. E aí, descobriu que não vai valer, você para, tranquilo. Mas se você tá no 4º ano, apesar da gente não ter certeza absoluta que vai valer os 20%, cara, é melhor começar a estudar, né? E aqui eu trouxe mais um outro documento, foi o que eu encontrei. Esse aqui também tá no site do governo brasileiro, é um PDF. Esse PDF aqui é o Café com Jornalistas, eu não conheço quem produz isso, mas tá aqui, Ministério da Saúde, Ministério da Educação e Governo Federal. Eu acho que essas pessoas, ou essas entidades são importantes e relevantes, né? Não dá pra gente ignorar. E o MEC, tá? De bônus. O que eu tenho aqui? Vários slides sobre o ENAMED, mas eu vou trazer o que nos interessa. ENAMED, 4º ano. Ah lá. Novidade,
No quarto e sexto ano vai ter ENAMED, já sabemos disso. E outro ponto importante, nota no ENAMED quarto ano vai valer 20% da nota do Enário. Seguinte, cara, publicação oficial falando que vai valer. Ninguém negou. No que você acredita? Pô, no que está escrito, né? No que está escrito. Pelo menos é o que eu penso. Até negarem a validade dos 20%, na minha concepção, tá de pé. Então, se você é quarto ano, começa a estudar. Cara. Minha opinião é essa. E pode ser que não valha? Pode. Mas é isso que você tem que fazer. Terceira pergunta. Prova. Vai ser o ENAMED e depois o Enari? Vai ser Enari e ENAMED? Como é que vai funcionar? Ó, seguinte. Então, vou também falar aqui pelo edital. Data confirmada do ENAMED. A prova vai ser no dia 13 de setembro, né? Já falei isso aqui, inclusive. Agora, sobre qual vai ser a prova? Agora eu vou abrir um outro edital, tá? Esse edital aqui foi publicado pelo Enari e foi o edital de chamamento para as universidades que vão participar aí do processo seletivo. O que nós temos? O Enari vai ser constituído por exame escrito. Então aqui eu vou dar spoiler já, vou responder a pergunta 3 e 4. Não vai ter avaliação curricular, tá? Não vai ter avaliação curricular. Pergunta 3. Qual vai ser a prova? Vai ser Enari e ENAMED? E o que está escrito aqui? Onde está? Perfeito. Para quem vai fazer acesso direto, o que temos? As provas da residência médica serão aplicadas pelo INEP no âmbito do ENAMED. Ou seja, a prova que vai dizer sua nota do Enari é a prova do ENAMED. E aí a gente tem um problema na minha concepção. Primeiro, prova muito cedo, né? Os cursinhos de residência, eles preparam os alunos esperando provas no início de novembro, dezembro, e aí deve estar um frenesi. E tem um outro problema. Ano passado já deu dor de cabeça a questão da avaliação curricular. A prova foi fácil, notas muito altas, centenas e centenas de alunos que tiraram a mesma nota. E aí o desempate foi um caos. Desempatou-se por data de nascimento. Um monte de gente com a mesma data de nascimento que tirou a mesma nota. Desempatou-se por minutos e segundos do nascimento. Cara, isso é bizarro. Eu, pelo menos, acho bizarro, né? Não acho justo usar um método tão aleatório, né, para separar as pessoas, mas tudo bem. Então, para quinta das nossas perguntas, e para mim a mais importante é: tô no sexto ano, estudei 6 anos de medicina, fiz uma prova fácil como a do ENAMED, tirei menos de 6. Posso pegar meu carimbinho e dar plantão, colocar a vida dos outros em risco, ou eu vou ter que estudar um pouquinho mais e tirar uma nota mínima nessa prova? Pergunta que para mim parece ser muito fácil responder, mas às vezes a gente dificulta as coisas. Então, o que se sabe até agora? Ano passado, 30% dos alunos de medicina não tiraram nota mínima. O CFM tentou barrar aí eles tirarem o CRM, não conseguiu. O que a gente tem até agora, tá? Essa aqui é uma matéria do Globo de janeiro desse ano, tá? Janeiro desse ano, então é mais ou menos recente. E aí ele fala que o CFM estuda impedir o registro desses profissionais. Então ele tá na vontade, né? Eles querem impedir, mas não conseguiram até agora, né? Acho que algumas regras aí que dificultam, não sei. Não sei por quê. E o que está escrito? O CFM estuda editar a norma para impedir o registro profissional nos conselhos regionais. Então, assim, cara, me parece razoável, né, o que eles estão pedindo. Pô, o cara que não sabe o mínimo vai ter que estudar um pouquinho mais, não muito, um pouquinho mais, para saber o mínimo e aí sim poder atuar como médico. Cara, tem muita coisa que eu discordo aí dessa prova, a gente já vai conversar sobre isso um pouquinho, mas isso me parece razoável. Acho que vai para frente? Acho que eu sou meio desesperançoso, talvez, mas minha aposta seria que não, apesar de eu torcer com muita convicção de que isso vá para frente. Então, respondemos nossas perguntas e agora eu vou dar minhas sugestões, tá? Então, considerando, alunos do quarto ano vão ter que prestar a prova e eles vão, talvez, utilizar essa nota para residência lá na frente. Não sabemos. Esse é o resumo. Tá no quarto ano? Cara, pelo amor de Deus, não faz a cagada de não estudar, porque se isso vale e você não estudou, você vai rodar, você vai se arrepender. E lá no sexto ano você vai ter que trabalhar dobrado para consertar isso. Ah, Pedro, mas e se eu estudar e não valer? Cara, você estudou, não valeu, beleza, você chega melhor no sexto ano, tá tudo bem, você não vai morrer disso. Então, estude. Pedro, como é que eu vou estudar? Eu vou fazer o material do cursinho, eu vou fazer questão. O que eu faço? Cara, é uma prova muito específica, né? Na verdade, a prova do ENAMED é uma prova que tem uma característica muito peculiar. Quem faz ela é o INEP, que é a mesma banca que faz o Revalida há mais ou menos 5 anos. Então, já vou dar uma dica boa para você. As provas do Revalida feitas pelo INEP são uma fonte de treinamento inesgotável praticamente. São mais de 10 provas para você se preparar. E para você que está no quarto ano, cara, minha sugestão é um estudo muito mais focado naquilo que é relevante para a prova, de forma mais ativa, de forma mais inteligente. E pensando justamente nisso, pensando naquele aluno do quarto ano que está perdido, desamparado, abandonado, eu estou trabalhando num projeto diuturnamente para ajudar esses alunos que eu sei que estão órfãos, eu sei que eles estão desesperados e a gente vai preparar uma live no dia 27 de maio
para a gente discutir tudo o que você precisa saber sobre o ENAMED. É claro que você está no 6º ano, vai prestar a prova, essa live também vai ser muito importante. Mas lá a gente vai desmistificar tudo o que se sabe sobre a prova. Se a gente tiver mais atualizações, a gente vai trazer. A gente vai te ensinar como estudar para o ENAMED, como descobrir quais são os assuntos mais prevalentes, como fazer flashcard, já fica a dica, eu vou falar muito disso, e como tirar uma boa nota sem precisar se desesperar e mesmo tendo um tempo curto. Agora, vamos seguir aqui com o vídeo. Se você está no 6º ano, eu espero que você já estava preocupado com o ENAMED antes desses documentos, né? Antes desse vídeo. Porque assim, você está no 6º ano, você deveria estar preocupado em fazer uma boa residência. Só que agora, vamos supor que você não estava preocupado, você decidiu, vou fazer uma pós de transplante capilar, vou sair dando plantão aí, tá tudo bem. Cara, então vou te chamar para a realidade, fique preocupado, estude para o ENAMED, porque pode ser que você se ferre. Se você não for bem no ENAMED, existe a possibilidade de você não conseguir tirar seu CRM. E eu torço para que isso aconteça, tá? Nada contra você, mas eu espero que você saiba o mínimo antes de poder atuar. É só isso. E aí, cara, começa a estudar um pouquinho, pra você não perder sua faculdade, pra você não ter que ficar mais um ano na aba dos seus pais, pagando 10 mil por mês. Não vai machucar, tá? Não vai machucar. Peço desculpas aí a quem não tá interessado na minha opinião, mas o canal é meu, e eu vou falar o que eu acho de tudo isso que tá acontecendo. Do que eu acho dessa prova pro 4º ano, do que eu acho da prova do ENAMED, e se eu acho que isso deveria continuar, ou se eu acho que não. E, cara, eu acho que isso é tenebroso. Tenebroso, eu não tenho outra palavra para colocar. Essa prova vai transformar as faculdades de medicina em cursinhos de residência, vai fazer com que os alunos se afastem cada vez mais da prática clínica, que é o que é fundamental para o médico se tornar médico, vai fazer com que os alunos do 4º, do 3º ano, que deveriam estar preocupados em aprender medicina, em estar no laboratório, em estar no hospital, fiquem fazendo questão de residência, e eles vão ser bons fazedores de prova, eles vão passar nas provas, eles vão conseguir transformar faculdades medíocres em boas faculdades, porque tem boas notas. Mas eles não vão ser bons médicos, na verdade eles vão ser piores médicos, porque o pouco que eles dedicavam ao que eles tinham que dedicar, que é o hospital, eles vão passar a dedicar a estudar para residência. Uma prova que é mal feita, que frequentemente tem questões anuladas, ano passado foi 11, então assim, pariu. Parece que tudo que tem de mudança, com uma carinha bonita, com a ideia boa, é para piorar. Isso certamente vai piorar o ensino médico no Brasil, isso certamente vai dar muito lucro para o mercado de cursinhos, isso certamente vai fazer com que os alunos de medicina que já estão desesperados fiquem mais desesperados. E isso não vai aumentar a segurança do paciente na saúde pública, tá? Não vai. Então a minha opinião é que, ano a ano, os caras estão sendo consistentes, isso eu não posso tirar deles, são consistentes. Ano a ano estão tomando medidas que vão piorar a qualidade do médico brasileiro. Consistentemente, não falham. Essa é a minha opinião. Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aí para me incentivar a trazer mais conteúdos. Quero saber também sua opinião sobre o ENAMED no 4º, no 6º ano, o que você acha? E se você quer mais conteúdos também sobre o ENAMED, já deixa aqui embaixo. Valeu, até a próxima.